Graça e paz, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Moisés Martins. Sou um dos pastores da Missão Pentecostal Aliança com Deus aqui no bairro Água Branca, em Contagem. Nós estamos ali na rua Simval Alves da Cunha, 402, aqui no Água Branca, e nos reunimos toda terça, sexta, a partir das 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Será um prazer receber você conosco, ok? Bem, vejamos. Qual o propósito desse nosso vídeo? Alguns jovens me procurou e disse que tem um desejo de aprender, de ser instruídos a respeito da arte de pregar a palavra do Senhor, de anunciar essas boas novas. Bem, a ciência que trata desse assunto se chama homilética, e nós vamos ver do que se trata a homilética. O que eu preciso para ser realmente um pregador, um expositor das Sagradas Escrituras. Dentro do conceito geral, a gente precisa primeiramente partir do pressuposto que a pregação da palavra de Deus não é um privilégio somente concedido a pastores com formação acadêmica, a teólogos, a PhDs, não. Não, tire isso da sua cabeça. Você precisa começar a entender que Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, ele chamou homens indoutos, homens iletrados, mas por causa do chamado do Senhor Jesus, e eles atenderam isso de prontidão, se colocaram, se dedicaram 100% nesse chamado. É isso que a gente percebe, o início da igreja cristã com o Senhor Jesus, ao chamar esses 12 homens, a maioria deles eram pescadores, pessoas que viviam no meio do povo, eram comum, gente comum do povo, pessoas iletradas, mas que foram cheias do Espírito Santo. Aqui começa a haver uma das principais características de um grande pregador, de um grande homem de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Então Deus, ele usa também os leigos na pregação, na anunciação do Evangelho, que são as boas novas de salvação, ok? Então, afirmarmos que quanto maior o preparo deste obreiro na arte de pregar, com certeza ele terá maiores condições de ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos o apóstolo Paulo em relação aos demais apóstolos. Devido à sua grande bagagem, ao seu grande conhecimento, foi instruído aos pés de Gamaliel, era um homem culto, era um homem respeitado na sua época, era uma autoridade entre os judeus. Tanto é que quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, conhecemos bem a história a respeito da vida do encontro do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus. Até então Saulo de Tarso, ele tinha autoridade para perseguir-os do caminho. Era assim que eram chamados os primeiros cristãos. E quando Paulo estava já prestes a chegar em Damasco, ele tem a visão do Senhor Jesus, agora glorificado, que lhe faz esse chamado: por que tu me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu tantos persegue. Porém, a partir daquele momento, daquele encontro do Saulo com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada, ele passa a considerar todos os seus conhecimentos, sem a unção, sem a graça de Deus, como lixo, como escória do mundo. Ele prefere não utilizar da persuasão humana, da sabedoria humana, porque ele entendeu que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo. Por isso que um homem, um grande pregador, ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí então é correto afirmarmos que Deus escolhe homens capacitados ou não teologicamente, mas que se coloquem na brecha para ser um canal nas mãos do Senhor. Por que nós afirmamos isso? Porque quanto maior for o preparo do obreiro, o preparo do pregador em relação à sua formação acadêmica, ao conhecimento panorâmico, geral, específico até também da palavra de Deus, ele terá maiores condições, isso é claro, com certeza, ele terá maiores condições para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para entregar a mensagem e o propósito, o alvo, o objetivo da mensagem, ela visa o quê? A transformação do coração do homem em pecados, caído
da graça de Deus, um homem longe de Deus, essa mensagem do Evangelho tem esse poder. Pela fé, vem pela palavra, melhor dizendo, vem a fé ao ouvir-se a palavra, e essa fé, por causa da palavra, vai gerar o nascer de novo da água e do Espírito, segundo a vontade de Deus. Então o pregador ele precisa corrigir também alguns detalhes da sua apresentação, quando ele está diante do púlpito, alguns jeitos e trejeitos, ele precisa abandonar alguns hábitos, ou até mau hábitos, né? Se assim a gente pode dizer. E ele precisa dar maior ênfase a essa tríade. Vamos comigo? Oração, igreja e a palavra. Nada de ficar aí com lorotinhas, contando caso pessoal da sua própria vida. Cabe um testemunho que seja edificante e que esteja dentro do contexto daquilo que você pretende falar através do Espírito Santo. Ok? Então é importante a preparação, sim, do pregador. O que mais o pregador ele precisa ter em mente? Ele precisa ter a consciência da objetividade do sermão. Ele não pode ficar inventando coisas de última hora, não se deixar levar por variações de tantas ideias, né, que deixam o público inseguro. Você está direcionando o povo a um determinado contexto da palavra e de repente você se perde no caminho, você fica rodeando no deserto. Você precisa ir diretamente no seu alvo, ok? Levando gradativamente o povo a entrar na palavra, para compreender a palavra, porque você precisa ter aí em mente que na sua conclusão, a conclusão ela é um ponto-chave, porque você vai ensinar o povo, levar o povo agora a colocar em prática essa palavra que eles receberam da parte de Deus através da sua vida, ok? Então, saiba usar corretamente o texto, mantenha uma linha de raciocínio, a sua criatividade também para dar tema ao texto que você está propondo trazer na meditação naquele dia. É um dia especial. Saiba começar com uma boa introdução, termine bem, né, com uma conclusão que possa realmente desafiar, levar o público a tomar uma posição no final da sua administração, ok? Bom, um outro ponto também que é importante, que muitos pregadores eles evitam, porque parece que dá trabalho, realmente não é fácil, é por isso que você deve fazer tudo debaixo da dependência do Espírito Santo, debaixo de oração, no temor do Senhor, é um esboço. Sim, um esboço. E esse esboço ele precisa ter uma lógica com relação ao tema e ao texto que está se propondo, ok? Dar o devido valor também ao tesouro que são as ilustrações. Porém, ilustração demais se torna cansativa, ela perde a objetividade.